Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre hidrostática. Hidro aqui vai falar de, não só de água, né? Hidro vem de água, mas no caso da hidrostática não vai ser só estudo de água, não. Vai ser de fluidos em geral, tanto líquido quanto gás, tá ok? E estática é repouso, né? Então, na hidrostática, a gente vai estudar o comportamento dos corpos imersos em um fluido, ok? Então, a hidrostática estuda o comportamento dos corpos imersos em um fluido, e esse fluido pode ser líquido ou gasoso, ok? Então, para a gente estudar esse comportamento, a gente tem que lembrar de alguns conceitos que a gente já conhece, como, por exemplo, o conceito de densidade. Densidade de um corpo, densidade de um líquido ou de um sólido. Agora nós vamos usar um outro termo para densidade, tá certo? Que é essa letrinha grega aqui, ρ. Em hidrostática usa mais esse símbolo para densidade. O que seria a densidade? A densidade nada mais é do que a razão entre a massa e o volume que o corpo ocupa, tá certo? Então, a densidade é massa dividido por volume. Quanto maior o volume para uma mesma massa, menos denso é o corpo. Ou quanto maior a massa para um mesmo volume, mais denso vai ser o corpo. Agora, a gente tem que ficar atento com as unidades de densidade. O que acontece? É que a gente vai mais ver, principalmente nos livros de biologia, vocês já devem ter visto, é grama por centímetro cúbico. Só que essa unidade não é no sistema internacional, até porque a unidade de massa no sistema internacional é o quilograma. Então, no SI, a unidade de densidade é quilograma e de volume é o metro cúbico. Então, essa daqui é a unidade no SI. Agora, como transformar, né? Como transformar grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer o passo a passo aqui igual eu fiz uma vez com vocês. Olha, 1 grama por centímetro cúbico é igual. 1 grama, para me passar para quilograma, são quantos quilogramas? 1 quilograma são 1000 gramas. Então, 1 grama é 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas, porque eu tenho que andar 3 casas para a esquerda, ok? Dividido por 1 centímetro cúbico. Para me chegar em metro cúbico, é só eu lembrar aqui, olha, eu tenho quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decímetro, decâmetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, ou melhor, o contrário, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, eu tô aqui no centímetro cúbico. Eu quero chegar no metro cúbico. Eu tenho que andar 1, 2 casas para a esquerda. E cada casa, olha aqui, cada unidade compõe quantos números? 3. Então, você tem que andar 2, 10 a menos 2, vezes 3, 10 a menos 6. Então, isso aqui vai dar 10 a menos 6 metros cúbicos. Quando eu divido 10 a menos 3 com 10 a menos 6, vai ficar 10 a menos 3 vezes 10 a sexta, porque o menos 6 sobe positivo, quilograma por centímetro cúbico. Ou seja, 1 grama por centímetro cúbico é igual 10 a menos 3 com 10 a mais 3, a mais 6 vai dar 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000 ou multiplicar por 10 a terceira quilograma, gente. Multiplicar por 10 a terceira. Cuidado com isso, muita gente acha estranho. Mas por que vai multiplicar por 10 a terceira se vai de grama para quilograma?
É porque o centímetro cúbico para metro cúbico dá 2 casas, dá 10 a menos 6, porque cada casa tem 3 algarismos, ok? Então não confunda, tá? Indo de grama por centímetro cúbico para quilograma para metro cúbico, mas multiplica por 1000 e não divide. Porque senão você pode pensar, se a gente tem o erro de pensar, grama é menor do que quilograma, então é só dividir por 1000. Não é. Porque o centímetro cúbico é muito menor do que o metro cúbico, que está dividido. Quando está dividido, você passa para cima, ele fica, o expoente negativo fica positivo. Então isso aqui a gente vai usar muito, tá? Basta multiplicar por 1000. Outra unidade importante, além da densidade, é a pressão mecânica. A gente já estudou pressão de gases, né? Agora a gente vai estudar a pressão mecânica. A pressão mecânica, ela depende de quê? Da força exercida por unidade de área. Força e área. Qual que é a unidade? Força, Newton, área, metro quadrado. Essa é a unidade no sistema internacional, que leva o nome do Pascal, ou PA, ok? Então, pressão é força por unidade de área, a unidade no sistema internacional é o Pascal. O que essa fórmula fala pra gente? Que quanto maior a área, menor é a pressão exercida. E aí a gente tem várias aplicações. Se a gente puder pensar numa pessoa aí de salto, uma mulher de salto e uma mulher de tênis. Em qual calçada ela exerce menor pressão no chão? Com tênis. Por quê? Porque a área de contato com o chão é maior. Tá certo? Outra coisa, por que a gente afia? A gente tem assim, vou molar a faca. Ao molar a faca, você está afiando a ponta dela, você está diminuindo a área da superfície cortante dela. Com isso, você aumenta a pressão, tá certo? Por uma mesma força, então fica mais fácil de você cortar. A gente tem que analisar o seguinte: quanto maior a área, sempre menor vai ser a pressão. E quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Ok? Eu não consigo sentar num banco que tem 2 pregos apontados, mas se o banco tiver 100 pregos distribuídos uniformemente, eu consigo. Por quê? Porque a pressão, na área que tem muitos pregos, numa área grande, a pressão vai ser pequena. Numa área pequena, de 2 ou 3 pregos só no banco, a pressão vai ser imensa e vai me machucar. Tá ok? Então lembre-se dessa fórmula, ela é muito importante para a gente aqui também. Então a pressão mecânica, ela vai depender da força que está atuando por uma unidade de área, certo? Agora a gente vai ver então o que acontece com os líquidos. Quando aqui a gente viu a pressão mecânica e quando que um líquido, né, provoca, como que eu calculo a pressão causada numa superfície líquida? Quando, por exemplo, eu estou na piscina, à medida que eu vou aprofundando na piscina, eu vou mergulhando cada vez mais fundo, ou numa cachoeira, ou até mesmo no mar, eu sinto um aumento de pressão sobre mim. Por que essa pressão aumenta, né? Então, nós vamos ver agora a pressão em um líquido em equilíbrio. Pressão em um líquido em Então é o seguinte, tem um teorema que é conhecido como Teorema de Stevin. Esse teorema fala exatamente como que se calcula a pressão sobre um corpo que está em equilíbrio dentro de um líquido. Por exemplo, você está lá paradinho no fundo de uma piscina, tá certo? Então, como que o Stevin chegou nessa relação? Então, a gente chega aqui, a gente sai daqui. Pressão é força por unidade de área. Qual que é a força que o líquido faz? A força é a força-peso dele. É M vezes G, dividido pela área, certo? A força-peso dele, a força-peso da água que está sobre você, ok? Mas o que é massa? A gente não viu que densidade é massa sobre volume? Então, a massa, ela é o quê? Densidade vezes o volume. Então, se eu substituir isso aqui, vou ficar com densidade. Então, a densidade de quem? Do líquido, porque a força sobre a área é a força que o líquido faz por unidade de área. Então, a densidade do líquido, volume do líquido, vezes gravidade, dividido por área. Certo?
Agora, o que que é volume? O que é volume de um líquido? Se eu pensar numa piscina, o que é o volume da piscina? Não é a área da base onde está, porque o líquido ele tem a propriedade de não ter um volume definido. Ele ocupa o volume do recipiente em que ele está contido. Então, se eu pensar numa piscina retangular, que é a forma da maioria das piscinas, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a área daquele líquido, que o volume ocupado por aquele líquido vai ser o quê? A área da base vezes a altura de água que tem na piscina. Então, o volume vai ser a altura vezes a área da base, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, pressão é igual densidade do líquido, a altura da coluna de líquido, vou colocar assim, vezes a área da base, vezes gravidade, dividido por área. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a pressão que o líquido está fazendo no fundo da piscina, o que vai acontecer? Essa área da base vai ser a mesma área que está aqui, é a força exercida por unidade de área, é a área do fundo da piscina. Eu vou cortar. Então, olha o que o Steven chegou. Ele chegou na relação que a pressão exercida por um líquido, ela é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura do líquido, a altura da coluna de líquido. Ok? Então, pressão é igual ρGH, densidade do líquido, gravidade vezes a altura do líquido. Olha que interessante essa fórmula, olha esse princípio. Ele conseguiu provar que a pressão que o líquido exerce no fundo da piscina não depende da quantidade de água que tem na piscina, porque aqui eu não tenho volume. Ela depende apenas da densidade do líquido, da gravidade, que é a mesma para todo mundo que está na superfície da Terra, e da altura da coluna de líquido que tiver, da profundidade da piscina. Então, se eu mergulho, por exemplo, a 10 metros de profundidade numa piscina com água do mar, ou se eu mergulho a 10 metros de profundidade no mar, a pressão que eu vou estar submetida vai depender da densidade do líquido, que é o mesmo, que eu coloquei água do mar na piscina, da gravidade e da altura, que é 10 metros. Então, muita gente pensa que no mar você vai estar submetido a uma pressão maior, porque você tem uma maior quantidade de água. Mas isso não acontece, a pressão não depende da quantidade de água, a pressão depende apenas da altura da coluna de líquido acima do corpo que você está querendo medir a pressão, né? Se é do fundo da piscina, se é de uma pessoa, se é de um corpo que está parado lá embaixo. Então, esse é o princípio de Steven. A pressão exercida por um líquido, ela vai depender da densidade do líquido, da gravidade e da altura da coluna de líquido, tá certo? Ela não vai depender da quantidade de líquido. Então, por que ela não vai depender da quantidade de líquido? Se no mar você tem uma área maior, porque você tem mais água, então você tem também uma força, a força-peso é maior. E quando divide essa força maior, porque você tem maior quantidade de água na área maior, a pressão não altera. Então, no mar, a 10 metros de profundidade, a pressão é igual na piscina a 10 metros. Ah, Pauline, mas no mar tem muito mais água. Tudo bem, a força-peso na água do mar é maior, mas está distribuído numa área maior, de tal forma que a pressão é a mesma, na mesma profundidade. Então, essa informação é muito importante. A pressão do líquido vai depender apenas da densidade do líquido. Quanto mais denso for o líquido, maior vai ser a pressão que a pessoa vai ser submetida. Se eu mergulho numa piscina de água, uma piscina de mel, por exemplo, o mel é mais denso, eu vou estar sujeito a uma maior pressão. Da gravidade, que é a mesma, né, na Terra, e da altura da coluna de líquido que eu tenho acima de mim, tá certo? Então, não esqueçam dessa fórmula, essa fórmula é muito importante. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que quando um corpo está submerso num líquido, a pressão que esse líquido faz é em todas as direções. Esse líquido pressiona o corpo em todas as direções, tá certo? É óbvio que quanto maior a profundidade, mais pressão ele vai sentir. E à medida que você vai subindo, ele vai diminuindo o efeito dessa pressão. Ok? Uma outra grandeza muito importante que a gente vai falar muito é sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica. A pressão atmosférica,
ela foi medida a primeira vez através de um experimento, que é o experimento de Torricelli. O que o Torricelli fez? Um experimento muito simples. Ele pegou um recipiente, encheu esse recipiente com mercúrio, pegou um tubo de 1 metro, de 100 centímetros, transparente, e virou esse tubo de cabeça para baixo dentro do recipiente de mercúrio. O que aconteceu? O mercúrio começou a entrar aqui e o mercúrio começou a subir. Ou melhor, desculpem, gente, ele pegou esse recipiente dele, já estava completamente cheio de mercúrio. Ok? Ele não virou aqui, ele começou a subir, não. Ele já estava completamente cheio de mercúrio. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele esperou um tempo e aí o mercúrio começou a descer. O mercúrio começou a descer até que chegou uma hora que o mercúrio parou de descer e ficou em equilíbrio. Quando ele foi lá medir essa altura, ele viu que tinha 76 centímetros. E aí, o mercúrio ficou paradinho lá, sem ninguém fazer força nenhuma, estabilizado. Aí ele pensou, bem, por que o mercúrio fica parado? Quem é o agente responsável por fazer o mercúrio ficar em equilíbrio nessa posição? O que está atuando aqui em cima dessa superfície? O que está atuando aqui em cima dessa superfície é uma pressão que a gente chama de quê? De pressão atmosférica, que é a pressão que o ar atmosférico exerce sobre todo o corpo que está na superfície da Terra. Essa pressão na superfície do líquido vai ser de cima para baixo. Então, essa pressão se distribui ao longo de todo o líquido aqui e aí ela faz uma força de baixo para cima aqui. Que aí, nesse ponto, nessa altura de 76 centímetros de mercúrio, é suficiente para equilibrar a altura da coluna. E aí, esse líquido não continua descendo. Tá certo? Então, o que ele concluiu? Bem, se equilibra, significa que a pressão aqui dentro tem que ser igual à pressão atmosférica. Porque um líquido só flui de um ponto para o outro quando tem diferença de pressão. Por exemplo, quando eu abro a torneira, a água vai sair lá de dentro porque ela vai procurar sempre o local de menor pressão. Então, lá do lado de fora, o lugar que tem maior área, que ela vai sofrer menor pressão. Mesma coisa na mangueira. Você abre a torneira, a água vai sempre fluir para o local de menor pressão, que é o lado de fora. Aqui, a água, quando eu tô com uma coluna cheia, o mercúrio começa a descer, porque aqui de fora tem uma menor pressão do que aqui dentro. Chega uma hora que a pressão se iguala, a pressão aqui dentro está igual à pressão de fora. Aí não tem. O fluido não se movimenta, o líquido não se movimenta, aí ele fica em equilíbrio. Então, o que ele concluiu? Ele pôde concluir um fato muito importante, que a pressão atmosférica ela é equivalente à pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, olha para vocês verem. Se a gente quisesse ter ideia a gente não tem essa noção, porque desde que a gente foi concebido, desde que a gente está na barriga da mãe da gente, a gente já está sobre o efeito, sobre a ação da pressão atmosférica. A pressão atmosférica age na gente mesmo quando a gente está no ventre da mãe. Né? Ela é como se aqui fosse a barriga, aqui, né? A barriga tá aqui, o feto tá aqui, a pressão atmosférica age constantemente na barriga. Então, a gente tá sob o efeito da pressão atmosférica 24 horas por dia. Então, a gente nem tem consciência da quantificação desse valor. Então, ele conseguiu medir, ele falou assim, olha, a pressão que o ar atmosférico faz sobre nós é equivalente à pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Ok? Então, ele pega e fala, então eu vou chamar a pressão atmosférica de 1 atm ou uma atmosfera. Ele cria uma unidade. Então, 1 atm vai ser equivalente a uma coluna de 76 mercúrios de Hg.
e aí a gente tem uma relação aí de unidade de pressão, que é a pressão atmosférica. Mas como eu falei com vocês, nem ATM nem centímetros de mercúrio é uma unidade no sistema internacional. E para a gente jogar nas nossas fórmulas de pressão, a gente precisa de trabalhar com unidades do sistema internacional. Então teve que chegar numa relação, né? Medir esse valor aí e chegar numa relação com a pressão do sistema internacional. E a conclusão foi que a coluna de 76 centímetros de Hg exerce uma pressão equivalente a 1 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado, ou pascal, tanto faz o nome que vai dar, ok? Então, 1 atm é o mesmo que 76 centímetros de mercúrio, que é o mesmo que 1 vezes 10 à quinta newton por metro quadrado. Então, quando eu quero calcular, por exemplo, a pressão que esse corpo está submetido, ele está dentro de um líquido, beleza, então a pressão que o líquido faz é essa, densidade do líquido, gravidade e altura. Só que a pressão atmosférica, se o vidro está aberto, ela continua atuando. Então, a pressão que um corpo sente quando ele está no interior de um líquido, ela vai ser o quê? Ela vai ser a pressão atmosférica mais a densidade do líquido, a gravidade vezes a altura da coluna de líquido. Então, essa é a pressão que um corpo submerso fica submetido. É óbvio que se eu estiver numa região de vácuo, eu não vou ter a pressão atmosférica, né? Se eu consigo tirar todo o ar e coloco isso aqui numa região de vácuo, eu não vou ter pressão atmosférica, porque a pressão atmosférica é a pressão que o ar atmosférico exerce na superfície dos líquidos. Então, toda vez que a superfície estiver livre com ar, eu tenho que levar em consideração, para me calcular a pressão, o valor da pressão atmosférica, mais a pressão que a coluna de líquido faz, ok? Então, tem até que seria, então, no caso aqui, a pressão total. Isso aqui, então, seria, vamos colocar assim, ó, pressão total no interior de um líquido em equilíbrio. Ok? Então, a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a densidade do líquido, gravidade vezes a altura. Tem um fato interessante também, quando a gente vai estudar a pressão, que são os vasos comunicantes. O que são os vasos comunicantes? Vou fazer um desenho aqui, simples. Então, eu tenho aqui um vaso com diferentes formas, tá? Então, vou chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B, ponto C, ponto D. Então, eu pergunto em vocês, vou começar preenchendo aqui, ó, com líquido, ok? Todos os recipientes, as superfícies estão abertas, ou seja, a pressão atmosférica está atuando em todas as extremidades, ok? Aqui não, né? Então, ele está atuando aqui em todas as extremidades. Aí eu pergunto, qual parte dessas aqui vai ser a parte que vai encher primeiro? Então, aqui não, ó. É aqui. Deixa eu só pensar. Aqui não, é aqui e aqui. Isso mesmo. Então, qual a parte que vai encher primeiro? Ou todas vão encher juntas? Se ele tiver, deixa eu só arrumar a figura aqui. Se ele tiver todas as partes abertas, o que vai acontecer? Ele vai enchendo aqui, ó, e ele sempre vai estar à mesma altura. A hora que o tubinho no ar estiver nessa altura, todos vão estar nessa altura. A hora que encher, todos vão ter enchido na mesma altura. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Nenhum vai encher primeiro, porque todos estão sob o efeito da pressão atmosférica. Agora, se eu retiro o ar de um desses tubos, por exemplo, se eu fecho um deles e deixo o vácuo aqui dentro, tiro o ar e fecho, o que vai acontecer? Ele é o que vai encher primeiro.
Porque naquela região de vácuo, o líquido vai encontrar menor pressão, então ele vai ser sugado, o líquido vai ser sugado, porque aquela região tem menor pressão. E a tendência do líquido é sempre procurar a região de menor pressão. Então, vou fazer um outro desenho aqui só para ficar claro para vocês, ó. Esse aqui tá fechado, ok? E aí eu tirei o ar daqui, rapidamente. Então, o que vai acontecer? A hora que eu começar a colocar aqui, a pressão aqui tá menor, porque aqui não tá atuando a pressão atmosférica. A pressão atmosférica tá atuando aqui e a pressão atmosférica tá atuando aqui. Mas ela não tá atuando aqui. Então, o líquido vai vir todo para cá, porque aqui tem menor pressão, e a hora que ele encher aqui, que ele vai começar a encher esses dois sempre na mesma altura. Então, a gente sempre tem que pensar quando eu vou completar algum recipiente, em pensar se ele está aberto ou se ele está fechado, se tem atmosfera ou não. Se eles todos estiverem abertos, a pressão aqui vai ser igual em todos eles, independente da quantidade. Então, eles sempre vão estar na mesma altura. Ou seja, a pressão aqui no ponto A vai depender de quem? Se eles estiverem totalmente cheios, vai depender da densidade do líquido, da gravidade e da altura de A. A altura de A é igual à altura de B, que é igual à altura de C, que é igual à altura de D. Então, a pressão em A é igual em B, que é igual em C, que é igual em D. Então, toda vez que eles estiverem à mesma altura, independente da forma, a pressão vai ser a mesma. Porque a pressão não depende da quantidade de líquido que eu tenho acima do ponto, mas depende da altura. E se eles vão encher juntos, vão estar na mesma altura, eles vão ter a mesma pressão. Tá certo? Se algum tiver fechado, aí ele vai entrar primeiro, porque ali não vai ter ação da pressão atmosférica, e aí o líquido vai procurar encher ali primeiro, para depois encher os outros recipientes. Tá certo? Então, isso aqui também é uma coisa muito interessante. E aí, quando a gente vai estudar vasos comunicantes, a gente tem um tipo de exercício. Exemplos. Eu vou pensar aqui, olha, que eu tenho aqui um vaso comunicante, tá certo? E aí, eu tenho dois líquidos aqui. Olha, eu tenho esse líquido aqui, que eu vou chamar de A, e tem esse daqui que eu vou chamar de B. Ok? Então, eu tenho dois líquidos não miscíveis, ou seja, eles não se misturam. E aí, eu vou... Deixa eu só passar aqui para baixo, que eu fiz o desenho errado. O que vai acontecer? Toda vez que eu tiver... Vou colocar assim. Toda vez que eu tiver dois líquidos, e aí eu vou falar que esses dois líquidos estão nesse tubo em U, tá? Vamos colocar aqui exemplo, tubo em U. Dois líquidos A e B estão em equilíbrio num tubo em U. E aí eu quero saber, por exemplo, eu dou a densidade do A, dou a altura aqui, ó, vou dar essa altura aqui. Vou falar que aqui, vou chutar os valores, tá? Aqui eu tenho uma altura de 1 centímetro e aqui eu tenho uma altura de 3 centímetros, ok? E aí eu pergunto, sabendo que a densidade do corpo B é igual do líquido B, né? É igual a 1,5 quilogramas, 1,5 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, qual é a densidade do líquido A? Então, como que a gente vai fazer exercícios desse tipo? O que a gente tem aqui? A gente tem dois líquidos que não se misturam, líquido A e B, e estão vendo que eles estão em equilíbrio, ninguém está exercendo nada. Eu coloquei o líquido A, depois coloquei o B e eles se equilibraram nessas posições. Toda vez que eu tiver um tubo em U, o que eu tenho que fazer? A gente vai ter que pegar uma régua, tá certo? E pegar a superfície de interface, ou seja, aquela superfície que divide os dois, traçar uma reta, aqui já está traçado, e nesse ponto, que é um ponto de mesma altura, de mesmo nível,
Eu vou colocar aqui ponto B, porque em cima dele eu tenho o líquido B, e aqui o ponto A, porque em cima dele eu só tenho o líquido A. Como eles estão em equilíbrio, né, tá paradinho, ninguém tá exercendo força nenhuma, e esses pontos A e B estão a uma mesma altura, então, de acordo com o princípio de Stevens, eu posso falar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, porque eles estão em equilíbrio. Agora, quem é a pressão no ponto A? Quem que tá atuando aqui se ele tá aberto? Quem que tá atuando aqui se ele tá aberto? A pressão atmosférica. Então, quem é a pressão no ponto A? A pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna aqui, ó. Da coluna de líquido em A, em cima do ponto A. Quem é a pressão no ponto B? É a pressão atmosférica, porque também está aberto, eu tenho a pressão atmosférica atuando, mas a pressão da coluna de líquido B, que é o líquido B que está em cima desse ponto. Se eu pego essa pressão atmosférica e passo para cá, eu vou cancelar elas. Então, o que vai ficar a pressão da coluna no líquido A? Vai ficar densidade de A vezes gravidade vezes altura de A. E a de B? Densidade de B vezes gravidade vezes altura de B. Eu vou cortar as densidades, porque, as gravidades, porque nós estamos na Terra, a gravidade é constante. O que eu tenho? Que densidade de A vezes a altura em cima do ponto A tem que ser igual à densidade do líquido B vezes a altura do ponto B. Quem é a densidade de A? Estou procurando. Quem é a altura acima do ponto A? 1 centímetro, que é 1 vezes 10 a menos 2 metros. Quem é a densidade de B? A densidade de B foi dada, 1,5 vezes 10 a terceira. Quem é a altura de B? A altura de B é 3 vezes 10 a menos 2. Então, a densidade de A vai ser o quê? 1,5 vezes 3 dá 4,5. 4,5 vezes 10 a primeira, dividido por 1 vezes 10 a menos 2. Então, vai dar 4,5 vezes 10 a terceira, quilograma por metro cúbico. Essa é a densidade do corpo A. Ok? Observem que o corpo A é mais denso que B. Realmente, a pressão se igualou e eu precisei de uma altura maior de B do que de A para exercer a mesma pressão. Por que eu precisei de uma altura maior? Porque ele é menos denso. Para exercer a mesma pressão que A, eu precisei de uma altura maior. Ok? Então, aqui a altura é 3, aqui a altura é 1. Então, preste atenção nessa equação. Eu trabalhando apenas com a altura acima do ponto de equilíbrio e com a densidade dos líquidos, eu consigo descobrir o que eu preciso. Para isso, basta eu pegar uma região de interface, de mistura entre os dois fluidos, aqui no caso eram dois líquidos, e pegar um ponto em comum e igualar a pressão nessa linha. Tá certo? Então, quem vai exercer pressão em B? A atmosfera mais essa coluna. Quem vai exercer pressão em A? A atmosfera mais essa coluna de líquido. Quando eu igualo a pressão, eu já posso chegar direto nessa equação aqui, ó. Tá certo? E aí eu consigo descobrir o valor da densidade do líquido ou o valor da altura na qual o líquido está em equilíbrio. Esse é o princípio aí que a gente vai usar muito, vai ver muito exercício. Na lista de exercícios eu coloquei para vocês esse princípio de vasos comunicantes e tubo em U. Às vezes, gente, vai aparecer aqui um gás, por exemplo. Então, ao invés de ter pressão atmosférica, tem a pressão de um gás. Porque se eu ligo isso aqui num botijão de gás, por exemplo, não é a atmosfera que empurra o líquido, é o gás. Aí vai entrar, num lado vai entrar a pressão atmosférica, no outro vai entrar a pressão do gás mais a pressão do líquido. Ok? Então a gente tem que ver. Primeira coisa que eu faço no tubo em U é pegar a região de interface, onde eu tenho a mistura dos dois fluidos e traçar uma linha para me igualar a pressão nesses dois pontos. Tá certo? Outra coisa muito importante aí vai ser... Deixa eu só ver aqui a questão do princípio de Pascal. Só para a gente falar, uma coisa interessante aí também é a questão do canudinho, né? Na verdade, vocês sabem por que a gente consegue tomar as coisas no canudinho? A gente consegue tomar as coisas no canudinho, deixa eu colocar aqui um desenho aqui, ó. Quando eu ponho um canudinho aqui, ó, e a pessoa... e o líquido vai para o canudinho, o que está acontecendo aqui? Eu não estou sugando o líquido. O que eu faço, na verdade, é que eu sugo o ar que tem aqui dentro.
Aí a pressão aqui no interior do canudo e no interior da minha boca, podemos pensar assim, fica menor do que a pressão aqui dentro do líquido. E o que eu falei com vocês? O líquido sempre procura um local de menor pressão. O que o líquido faz? Ele sobe contra a gravidade, porque ele está indo à procura de uma pressão menor. Então, olha que interessante. Na Lua, por exemplo, nós não temos atmosfera. Então, na Lua, a gente não consegue tomar nada no canudinho. Por quê? Se lá não tem atmosfera, a hora que você pegar o canudinho, você não tem ar para você sugar aqui. Então, você não vai conseguir criar uma diferença de pressão entre o canudo e o líquido, para o líquido ir contra a gravidade. Lá não tem atmosfera, mas tem gravidade, puxando para baixo, ok? De 2,6 metros por segundo ao quadrado. Mas como lá não tem atmosfera, você não suga o líquido e não consegue fazer o líquido subir, fazer o líquido ir contra a gravidade, né? Isso daqui, essa questão do canudinho, é o que a gente faz, não sei se vocês já viram, antigamente que tinha muito isso, às vezes você queria pegar um pouco de gasolina do carro, você sugava com a mangueira, esperava o líquido começar a subir, porque você criava uma região de menor pressão e conseguiria tirar a gasolina de dentro do tanque do carro, porque você criava ali uma região de menor pressão e o líquido subia contra a gravidade, ok? Então esse princípio é muito interessante e fiquem atentos aí que o Enem e o PAS aí gostam sempre de falar dessa questão aí, porque que na Lua é impossível tomar as coisas no canudinho, porque ela não tendo atmosfera, a gente não cria uma região de diferente pressão para o líquido ir contra a gravidade. E a hora que você suga o gás aí, o ar de dentro do canudinho, você está criando na sua boca ou no interior do canudo alguns exercícios que falam que cria uma menor pressão na boca. E o líquido sempre vai procurar aquela região de menor pressão, por isso que ele vai contra a gravidade, tá ok? E se você, por exemplo, pega a água no canudinho e depois deixa o canudinho cheio de água e vira o canudinho para baixo, a água sai. Por quê? Porque a pressão atmosférica entra aqui em cima e empurra a água. Agora, se você suga e tampa a ponta, você consegue deixar o líquido aqui e transferir ele. Não sei se vocês já foram lá no laboratório de química, né, com a pipeta. Você suga com a pipeta, segura e põe no outro recipiente. Por quê? Quando você tampa, você impede da pressão atmosférica atuar por cima e empurrar o líquido. Ela só atua de baixo para cima e não deixa o líquido cair. Quando você abre, a pressão atmosférica volta a atuar na superfície do líquido e empurra o líquido para baixo. Ok? Então a pressão atmosférica está sempre atuando. Daqui de cima para baixo, daqui de baixo para cima. Então agora nós vamos ver o princípio de Arquimedes, que também é muito importante no estudo da hidrostática. Acredito que todo mundo já deve ter ouvido a historinha do Arquimedes, né? Conta-se aí nos livros de história da física que o Arquimedes, o rei da época, ia ser coroado e queria fazer uma coroa muito linda de ouro maciça. E aí ele chamou um ourives e pediu para o ourives fazer, deu lá, por exemplo, uma quantidade de ouro, vamos supor, 1 quilo, e pediu para o ourives fazer a coroa mais linda que o reino já tivesse visto. Quando o rei pediu isso, algum dos súditos do rei falou que aquele ourives era ladrão, que o ourives ia roubar o rei. O ourives ia colocar na coroa dele, tirar um pouco de ouro para ele e ia misturar prata. E a prata é um metal muito menos nobre, né, e mais barato. E aí o rei deixou o ourives fazer a coroa e depois chamou o Arquimedes, que na época gostava muito de fazer experimentos, né, de mexer com as coisas relativas com a ciência, e pediu para ele conseguir uma forma de provar para o rei, de verificar se o ourives realmente estava querendo passar o rei para trás ou não. E aí o Arquimedes ficou matutando como que ele faria isso. E aí conta-se que um dia ele estava tomando banho, na época dele lá o que tinha eram aqueles banheiros públicos com aquelas banheiras de louça, e ele encheu a banheira completamente com água. E a hora que ele entrou na banheira, ele viu que a água vazou. E aquele movimento dele ali da água vazando acendeu nele, deu nele uma luz, um insight e ele teria saído gritando nas ruas lá da cidadezinha dele, nu, gritando eureka, eureka, que significa descobrir, né? Encontrei.
E a partir daí ele teve a ideia, então, de fazer um experimento para mostrar para o rei se o ourives estava ou não roubando ele. Ele falou o seguinte, o que ele fez? Ele pegou a quantidade, vamos supor, 1 quilo só de ouro, 1 quilo só de prata e pegou a coroa do rei. Pegou 3 baldes idênticos e encheu com água. E falou para o rei, se a sua coroa tivesse sido feita somente com ouro, o tanto que a gente recolher da hora que eu colocar ela no balde vai ter que ser igual ao tanto que a gente vai recolher na hora que eu colocar 1 quilo de ouro no balde. Se a quantidade que a gente recolher tiver entre a quantidade que eu recolhi do ouro e da prata, é porque o ourives realmente te passou para trás. E assim, o Arquimedes fez e conseguiu mostrar que realmente o ourives tinha misturado prata na coroa dele. A quantidade de líquido que vazava estava entre a quantidade vazada num quilo de ouro e num quilo da prata. A prata é menos densa, portanto, vazava menos. E com isso, então, ele chegou no conceito aí, né, de empuxo, através desse princípio de Arquimedes. E o empuxo, aí cria-se então uma nova grandeza, que é o E de empuxo. E o empuxo, ele representa então o peso do líquido, ele é uma força e é calculado através do peso do líquido deslocado. Mas que força é essa do empuxo, né? Todo mundo já deve ter percebido que quando eu coloco um objeto dentro da água, esse objeto fica mais leve, entre aspas, né? Eu não consigo carregar uma pessoa, meu filho de 11 anos aqui, eu não consigo levantar ele, mas se ele estiver dentro da água, eu consigo fazê-lo facilmente. Porque dentro do líquido existe uma força que o próprio líquido faz, mandando o corpo, levando o corpo para cima. Essa força é a força do empuxo. Esse empuxo está presente não só em líquidos, em fluidos em geral, líquidos e gases. Então o empuxo é uma força vertical para cima, que o líquido e os fluidos em geral exercem no corpo. Então empuxo é uma força vertical exercida pelo fluido sobre o corpo. Então, prestem atenção. Se eu tenho aqui, ó, um corpo submerso num líquido, eu vou ter então o peso dele para baixo, mas eu vou ter uma outra força que manda ele para cima, o empuxo. Então, por que parece para mim que essa caixa é mais leve dentro da piscina do que fora dela? Porque aí vai ter o que a gente chama de peso aparente, é a força que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer a força peso menos a força do empuxo. Por isso que parece para mim, aparentemente para mim, parece que essa caixa é mais leve quando está na piscina. Por quê? Porque o líquido está me ajudando, ele já está fazendo para mim uma força para cima. Então a força que eu tenho que fazer é menor. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma balança, por exemplo, no objeto de 1 quilo, uma balança de verdureiro, né, que tem a molinha, ela não vai marcar 1 quilo, ela vai marcar menos que 1 quilo, porque o líquido vai estar fazendo uma força para cima e vai deixar de comprimir a balança, tá certo? Então vamos imaginar que aqui eu tenho um objeto de 1 quilo e aí esse objeto, quando eu ponho ele aqui, imerso no líquido e ligo ele aqui numa balancinha, ó, num dinamômetro, o que ele vai registrar? O que o dinamômetro registra? Dinamômetro ou balança? A balança, ela vai registrar o peso que é a massa 10 newtons, né? Então aqui o peso aqui vai ser 10 newtons, que é 1 vezes 10, menos o empuxo, porque vai aparecer aqui o peso para baixo e o empuxo para cima. Então vamos imaginar que o líquido esteja fazendo uma força de 2 newtons, tá? Tô supondo. Então a balança vai registrar 10 menos 2, ela vai registrar 8 newtons e não 10. Por quê? Porque o líquido está fazendo essa força para você. Ah, Pauliana, aqui deu para me ver direitinho, a diferença da balança é o empuxo. Mas e se eu quisesse medir de outra forma, se eu não tivesse a balança? Bastaria eu pegar o empuxo,
colocar, se esse recipiente estivesse totalmente cheio de líquido, o que eu ia fazer? Eu ia recolher o líquido que vazou ao colocar o corpo e ia pesar, ia levar para a balança. O tanto que desce era exatamente o valor do empuxo. Mas ainda tem uma outra fórmula que eu consigo calcular o empuxo. O empuxo é igual ao peso do líquido. Então, o empuxo, o que é peso? Massa do líquido vezes gravidade do líquido, vezes gravidade da região, da Terra. O que é massa? Massa é densidade vezes volume, não é isso? Então, essa é a fórmula do empuxo. ρVg. Observem, isso aqui não é, empuxo não é igual ao peso do líquido deslocado? Então, essa massa é a massa de líquido que foi deslocado, que saiu de dentro do balde, que vazou. Então, é densidade do líquido e volume de líquido deslocado. Ok? Então, volume do líquido deslocado. Presta atenção nessa fórmula. Observem, o empuxo, então, ele é uma grandeza que depende da densidade do líquido e do volume do líquido deslocado, do volume do líquido que vazou, tá certo? E a gravidade que vai ser constante na superfície da Terra. Então, cuidado para não confundir as duas fórmulas. A fórmula da pressão do líquido é ρGH e aqui ρGV. E esse V é o volume de líquido que vaza, o volume de líquido deslocado, tá certo? Então guardem isso. Quanto maior for a densidade do líquido, mais o líquido vai levar o corpo lá para cima, maior vai ser o empuxo. É só a gente pensar numa piscina, por exemplo, igual eu falei, de mel e numa piscina de água. Você coloca o mesmo corpo na piscina de mel, ele vai ficar mais para cima, ele não vai afundar de vez. Por exemplo, qualquer corpo aí, essa calculadora aqui, por exemplo, ela não vai afundar de uma vez, ela vai ficar vai chegar numa parte que ela vai equilibrar o empuxo com o peso. Agora no líquido não, na água, desculpem, na água ela vai lá para o fundo, porque ela é mais densa que a água. Então, a grandeza do empuxo, quanto maior a densidade do líquido, maior é o empuxo. Cuidado para não confundir, muita questão fala quanto maior a densidade do corpo, maior o empuxo. Não é do corpo, é do líquido. Quanto maior a densidade do corpo em relação ao líquido, mais o corpo vai afundar, menor é a ação do empuxo. Para o empuxo ser grande, o que tem que ser muito denso? É o líquido, que aí o líquido faz uma força grande mandando o corpo para cima, certo? Por exemplo, Mar Morto, já devem ter visto foto aí, o Mar Morto tem tanta densidade, a água do Mar Morto, a densidade é tão alta que a gente não afunda. Por quê? Porque o empuxo é muito grande, a força que o Mar Morto te faz para cima faz você ficar boiando e ninguém afunda lá, ok? Por causa da densidade muito grande. Ok? E para a gente encerrar, então, a gente vai ter as condições de flutuação. Condições Então, quando eu coloco um corpo em um líquido, a gente tem três possibilidades. Primeira possibilidade, o corpo boia. Então, vou imaginar uma bola de isopor. Vou colocar ela lá no fundo da piscina. O que vai acontecer com ela? Ela vai lá para cima. Por que ela foi lá para cima? Porque o empuxo sobre ela é muito maior do que quem? Do que o peso. Se ela foi lá para cima, a força que manda para cima está maior. Então, o empuxo é maior do que o peso, ok? Consequentemente, a densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido para ela boiar, certo? Então, o segundo caso, o corpo flutua. Quando aparecer a palavra flutua, gente, flutua em equilíbrio. Presta muita atenção, flutua ou equilíbrio significa que o somatório das forças vai ser 0. Eu pego uma garrafinha com um pouquinho de água e aí onde eu coloco uma esfera, onde eu coloco ela, ela fica paradinha, em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, o somatório tem que ser 0, significa que a força que está para baixo é a força que está para cima. O empuxo é igual a quem? Igual ao peso.
Isso significa que a densidade do corpo é o quê? Igual à densidade do líquido. E uma outra opção, uma outra possibilidade é eu coloco o corpo lá e o corpo afunda, certo? Se o corpo afunda, eu vou colocar ele lá, ele vai lá para baixo. Se ele afundou, significa que quem ganhou? A força que está mandando ele para baixo. Significa que o peso é maior do que o empuxo. Significa que a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido. Tá certo? Então a gente tem essas três condições. Prestem muita atenção nessa situação de flutuação. Flutuação significa equilíbrio, tá certo? Está flutuando, flutua em equilíbrio, somatório é zero. Submarino está com uma velocidade constante flutuando no meio do oceano. O empuxo que está atuando sobre ele é igual ao peso dele, ok? Se ele está boiando, né? Tem uma boia lá, um barquinho, uma boia, um caiaque. O caiaque está boiando, o empuxo sobre ele é maior do que o peso. E se ele afunda, significa que o empuxo é menor do que o peso, certo? Então, prestem atenção nessas grandezas que a gente vai precisar de saber. O conceito de pressão de líquido, que depende da altura, principalmente do líquido, da densidade do líquido, ρGH quer dizer. E o empuxo vai depender da densidade do líquido, vai depender da densidade do líquido e do volume de líquido deslocado. Porque o empuxo, ou eu peso a quantidade de líquido que eu desloco, ou eu coloco na fórmula ρVG. Densidade do líquido, volume de líquido deslocou e gravidade, certo?